Nós vamos começar a falar com uma convidada que, nesse momento, ela está no município de Coca, do estado de Shigaké, em Minakushi. Minakushi, hein? E Coca, Shigaken, Minashuki. Agora com vocês, Creuza Minasaki. E vamos falar de autismo. Deixa eu procurar aqui a minha amada. Vamos receber com uma salva de palmas virtuais. E como é que é essa salva de palmas? Coraçãozinho! Gente, uma salva de palmas, por favor, para Creuza Minasaki. Coraçãozinho! Já viu que a audiência é boa, né? Tudo bem, minha amada? Adorei a música. Gostou? Você Amei. já conhecia essa banda? Confesso que não. Então você vai começar a conhecer. Ah, mas eu gostei da música. Você lembra de um artista chamado Boy George, em inglês? Sim, sim. Boy George era um homem que era praticamente um trans, né? Eu não sei bem o que é que naquele tempo não tinha essas significações, mas seria assim o que hoje seria um transformista, transexual. Eu não vou saber direito o que é o Boy George. Mas, enfim, e essa banda me lembra muito bem. Me lembra muito bem o Boy George. Então, você já viu que é top de linha, né? Sua câmera saiu do ar. Saiu, né? Cadê que tu? aconteceu? Vou entrar de novo. Tá bom. Gente, estamos aqui recebendo Creuza Minasaki. Ela teve um probleminha, já vai entrar. Gervásio Lopes. Nem precisa você dizer que chegou com essa bandeira do Brasil aí. Eu já vi que você é homem apaixonado pelo Brasil. Todos nós somos, né? E queremos ver o Brasil de volta. Aliás, é por isso que o Pensar, Sentir e Agir voltou online. Porque o Pensar, Sentir e Agir, para quem está chegando agora, era um programa que acontecia pessoalmente num shopping aqui em Salvador chamado Salvador Shopping. E com as questões atuais, que todos sabem, eu me recuso a ficar falando desse assunto, porque a minha parcela aqui é buscar com que vocês se divirtam, se distraiam dessa situação que estamos vivendo. Então, esse não é o momento da gente falar nesses assuntos. É momento da gente buscar distrair, tá? A criança está voltando aqui, vamos aguardar. Andréia, nutricionista. Pronto, de volta. Muito bem. A internet. Você gostou? Gente, agora eu preciso comentar isso. Então, quer dizer que a internet no Japão não é tão boa assim, né? A internet aqui costuma ser muito boa. Inclusive, a que eu estou usando agora é a 4G. Mas, às vezes, dá essas coisinhas, né? Pois é, mas é porque a gente aqui, você é brasileira, a gente pode falar isso, mas, em geral, as pessoas pagam muito pau para estrangeiro, né? E aí o Japão a gente tem uma ideia que tudo lá, em termos de tecnologia, é o melhor que há. Sim. E, no entanto, às vezes acontecem as mesmas coisas que acontecem conosco, né? Claro, claro. Minha amada. É muita ilusão, né? Porque a gente não conhece, a gente tende a exaltar, né? Achar que é melhor do nosso. Aí eu começo já com uma pergunta para você. É aquela coisa do jardim do vizinho a grama é mais verde, a comida é mais cheirosa. Então, também quando surgem as adversidades, também para nós é pior? Olha, eu acredito que cada pessoa sente de uma forma, né? Porque todos nós somos seres únicos. Mas eu acredito que um diagnóstico de autismo ou de qualquer outro transtorno neurológico, ele mexe bastante, afeta bastante, ele costuma impactar bastante as famílias. Tanto que é muito comum a gente ver a negação no primeiro momento, e daí os pais vão fazendo terapia, vão fazendo acompanhamento, até se convencerem
mas no primeiro momento é realmente o que as pessoas chamam de você perder o chão, né? É, É o desconhecido, né? certo. Porque antigamente, olha a Cláudia, gente, Cláudia Barroso, um beijo, anjo. Vou te pegar Claudinha! também, hein? Vou te pegar também para vir para cá. Breve. Deixa eu te falar. Então, quer dizer que, especificamente, o diagnóstico do espectro autista, ele parece pior do que um outro diagnóstico? Olha, é muito relativo essa questão, porque eu vou falar do meu caso, da minha experiência, Claro. né? No meu caso, o diagnóstico, ele impactou, claro, no primeiro momento, mas ele foi um alívio, porque ele me deu uma direção, né, do que fazer, qual linha de tratamento seguir, qual especialista fazer acompanhamento. E existia, à medida que eu fui lendo, estudando, porque no começo eu não sabia nada sobre autismo, né? Quando eu vi a palavra autismo pela primeira vez, eu acreditava que autismo era uma pessoa que não ouvia, com deficiência auditiva, né? Então, à medida que eu fui lendo, que eu fui estudando, que eu fui tomando consciência do que era o autismo, e eu fui descobrindo que existiam intervenções, existia o que se fazer, né? Havia uma possibilidade de melhora, de respostas positivas. Então, isso foi me dando um certo alívio de saber que Então, no chão, existia. né? Você Sim, sabia onde. Você começava a saber onde estava caminhando. sim, o desconhecido começava a ganhar conhecimento, a ganhar luz, né? Então, à medida que você vai vendo uma luz, que você vai vendo que existe sim algo que se pode fazer, existe sim medidas que dá para controlar alguns desconfortos causados pelo autismo, você vai se tranquilizando, mas também é um caminho árduo, que exige muito da mãe, exige muito dos pais, exige muito da família, dos cuidadores da criança, né? Porque a terapia sozinha, ela não vai ser efetiva se a família não estiver engajada junto, né? Na verdade, Então, todos ficam envolvidos, né? sim, sim, Todos passam a ter, de alguma maneira, um tipo de ligação com o tema. sim, Ele sim, como personagem central e as outras pessoas precisando lidar com essa situação. sim. É, Precisamos descobrir como essa criança funciona, né? certo. Quando você diz assim, eu pensava que o espectro autista era algo a ver com a audição. Você sabe que termina não sendo tão distante. Sim, Quando sim, se fala sobre esse excesso de sensibilidade que eles têm com os sistemas representacionais, seria a visão, a audição, a sinestesia. Então, termina que a sua ideia não estava lá muito distante. Tinha alguma coisa a ver. Né? sim. E também na minha cabeça estava muito essa questão auditiva, por quê? Porque o Hugo ele não atendia por nenhum nome. Se você chamasse filho, Hugo, Itsuki, que é o nome dele em japonês, ele não atendia, ele não olhava, é como se ele realmente não ouvisse. Mas aí se abria um bombom lá no cantinho da cozinha, ele vinha. Então eu sabia que ele ouvia. Embora, às vezes, a impressão que eu tivesse é que ele não ouvia. Então, essa questão estava muito latente na minha cabeça, o fato dele não atender, né? Tanto que hoje nós chamamos ele de Chan, porque na terapia, depois de 1 ano e pouco de terapia, a primeira vez que ele atendeu alguém chamando por ele, aqui no Japão usa muito o Chan para bebê, para crianças pequenininhas, na fase de baby ainda, né? Então, eles costumam usar muito esse termo para crianças pequenas e também para crianças que têm alguma dificuldade, né? Entendi. Então,
Eles, na frente do nome, eles acrescentam o Chan e às vezes eles abreviam, né? Por exemplo, Yuri, Yu-chan. No caso do Hugo, que o nome dele em japonês é Itsuki, aí as terapeutas às vezes chamavam ele de I-chan, né? Então, ok. acabou ficando o I-chan, porque foi a primeira vez que ele atendeu com quase 5 anos. Foi a primeira Ele vez que ele entendeu entendeu que era ele. que era ele, né? Vamos Então, lá, acabou ficando o I-chan. entendi. Mas o Hugo, ele não é o seu primeiro filho. Você Não, está no Japão há 19 anos e você isso. foi para o Japão porque você se casou ou você foi para o Japão e depois casou? Não, eu me casei e daí depois eu vim para o Japão. Ok, aí nasceram duas crianças, Sim, né? E depois nasceu o Hugo. isso. Como foi a gestação do Hugo? Já tinha algo diferente? Como é que foi? Então, a minha primeira filha mais velha nasceu no Brasil e os outros dois mais novos nasceram aqui. A gestação do Hugo, ela foi um pouco turbulenta, né? Porque quando eu descobri que eu estava grávida dele, eu não estava tomando nenhuma precaução com cuidados, porque eu não estava esperando uma gravidez. E no início da gravidez, até o quinto, sexto mês, o médico dizia que ele estava muito pequeno, muito abaixo do peso, que estava estranho, talvez a gestação não fosse evoluir. Mas evoluiu e ele nasceu com 38 semanas de gestação, no parto cesárea. E assim que ele nasceu, foi constatado que ele tinha um probleminha no coração. Certo. Ou seja, já no início, mas nada ligado a alguma questão, sempre uma questão física, de peso, uma questão física como no coração. E Sim. quando é que você percebe que alguma outra coisa estava acontecendo? Então, eu já percebi logo nos primeiros dias de vida dele, eu já Sim, percebi algumas diferenças. Ele tinha muita dificuldade para pegar o peito, né? Na certo. amamentação, o processo de amamentação foi bem difícil. Isso E dando só uma parte aqui, isso é um sintoma característico do espectro autista? Isso já poderia ser uma dica? isso é uma coisa, é um relato muito comum em mães Certo. de crianças com autismo. Ok, E prossiga. com o passar das primeiras semanas, ele não fazia aquele contato visual no momento das mamadas, como a maioria das crianças fazem, aquela troca com a mãe, né? Sim, É um reflexo normal a criança ela segurar nos seios da mãe, né, para ajudar na sucção. Ele não tinha muita força para sugar, certo. porque a maioria das crianças elas têm hipotonia, elas têm um músculo fraco, né, da face. Sim, Então ele não tinha muita força para sugar, tanto que eu precisei introduzir a mamadeira, porque ele começou a cair muito peso. sim. Então eu tirava o leite e dava para ele na mamadeira, mas insistia no peito, porque eu sabia da importância dele construir essa musculatura. E à Sim, medida que foram passando os meses, eu fui notando outras coisas. Do tipo, ele era uma criança que ele não chorava para dormir, ele não chorava para acordar, ele não chorava quando ele estava com a fraldinha suja, ele não chorava quando ele estava com fome. E ele não virava, ele não se interessava pelos brinquedos, né? Naquela até então fase. um bebê quietinho, né? Até Sim, então, até agora um bebê quieto. sim, é um Aquele bebê santinho, vamos quieto dizer. e era bonzinho, né? E Sim, falava, nossa, como ele é bonzinho, como ele é diferente das meninas. E certo. ele não acordava à noite, ou ele acordava e como ele não chorava, eu não me dava conta de que ele acordava, né? Uhum. Então, até mais ou menos 1 ano, ele era essa criança, que se eu deixasse ele no chiqueirinho, ele ficava, ele não chorava, ele não pedia colo, e ele não ligava se eu me aproximasse ou se eu me afastasse dele, nem eu e nem qualquer pessoa da família. Então, isso Certo. me chamava muita atenção. Começou a chamar a sua atenção.
Sim, porque geralmente as crianças, à medida que elas vão, elas procuram a mãe. Se a mãe sai do campo visual, elas choram, Sim, elas, sim, né, se verdade. sentem sozinhas, desprotegidas. Quando a mãe sai da casa, a criança geralmente chora, quer ir junto, né? E ele Sim, não se importava. certo. As pessoas se ausentando, chegando, saindo, Aham. não dava nada para ele. Então eu achava tudo isso muito estranho, porque eu sou muito observadora e eu já era mãe de duas e era amiga de várias pessoas com filhos e eu nunca tinha observado esse comportamento em nenhuma outra E, criança. e em que momento isso muda? Porque os leigos, né? Pouco que Hum, sabemos fora, vamos dizer assim, é que eles gritam mais, eles são mais agitados e tal. Eu sei que tem vários estágios, várias e tal, mas quando que muda esse bebê? Ai, é um santo, é quietinho, hum. para algo diferente. Então, na verdade, foi muito bem colocado por você, porque existem, cada criança ela se comporta de uma forma diferente. Existem as crianças que elas permanecem quietinhas e sem criar grandes problemas, sem grandes conflitos por toda a vida, né? E tem crianças que começam num determinado período a se agitar mais por conta de vários desconfortos que elas têm, os sensoriais, né? E outros. Principalmente esse excesso sensorial, né? Muita Sim, sensibilidade, né? principalmente o excesso de estímulo sensorial para eles. O Hugo, ele começou a mudar mais radicalmente depois de 1 ano e meio, né? Foi quando ele começou a chorar. Aquela criança que não chorava por nada começou a chorar por tudo. Certo. Então, era impossível eu conseguir fazer as coisas do cotidiano, escovar o dentinho, dar banho, trocar de roupa, trocar fralda, alimentar ele, porque nessa época também ele começou com a resistência alimentar. Então, eu dava a alimentação, ele cuspia, Certo. e ele começou a ficar muito agitado, ele chorava por tudo, ele gritava muito, ele não. Como é que ficava a mamãe, né? Como é que ficava a Creuza emocionalmente diante de uma situação assim? Eu suponho, eu não sou mãe, mas eu suponho que É, ver seu filho chorando deve ser muito aflitivo, né? sim, Como é que muito ficava a difícil. emoção? Então, no começo eu pensava assim, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Eu falava para as pessoas em casa, né? Tem alguma coisa diferente nele, ele tem alguma coisa. Não é possível, né? E as minhas amigas nessa época começaram todas a se afastar, né? Porque era impossível conversar comigo por telefone ou em casa, e aí, nessa época, nessa situação, você fica muito sozinha, porque as pessoas elas se afastam de você, porque elas não sabem como lidar, como agir, como ajudar, então elas preferem se afastar de você. Teoricamente, seria uma criança dengosa, né? Que Sim, chora por eu ouvi tudo. muito, eu ouvi muito, muito. Você precisa ser mais rígida com ele, meninos são assim mesmo, você está deixando uma criança de 1 ano e pouco te controlar, precisa dar uns tapas na bunda, ele é Ah, manhoso, ele é mimado, é porque você está acostumada a criar menina, e menino é diferente, menino é mais tinhoso. E eu falava, não, gente, não é possível uma criança chorar para comer é manha? Uma criança chorar para tomar banho é manha? Não pode ser uma criança chorar para tudo, né? Porque o choro é uma expressão, é uma comunicação. sim. E a gente, ele está se comunicando, mas ele está me comunicando o quê que eu não consigo entender, né? Porque Exatamente. tudo era um código único, né? Era Sim, chorar, chorar, chorar para tudo. sim. Me E diz depois uma coisa. essa questão do trocado, da banho, Ah, ele tinha muita sensibilidade na pele. Então, a roupa era uma dor para ele, a água tocando a pele dele era uma dor, eu passando sabonete nele, a esponjinha, para ele era uma dor insuportável. Eu trocando a fralda, limpando, né, o bumbum dele com o lencinho úmido, tudo aquilo era um sofrimento para ele. e o mais E interessante é que não passa na nossa cabeça que coisas assim possam estar machucando, né? O filho, não, não, alguém não, é muito muito.
muito curioso saber disso, porque nós do lado de cá somos completamente desinformados sobre isso. Então, quando você diz assim, dói a pele ao passar o sabonete, ao cair a água, é algo que, por mais que a gente busque imaginar, a gente não consegue. Acho que só mesmo quem vive, né? E diz uma coisa, Creuza, nós fizemos uma pergunta, uma enquete, e pedimos aos nossa audiência que fizessem perguntas, tá? E faz um sentido, porque a Eva Farias, ela perguntou uma coisa aqui, ela é da área de desenvolvimento humano, daqui de Salvador. Ela pergunta, ela faz duas perguntas, mas nesse momento eu quero fazer uma. Ela pergunta assim: qual a idade ideal para identificar o autismo? Você está me falando que a partir de 1 ano e meio você começou a perceber algo diferente, mas algo já estava diferente desde quando ele não se comunicava. Então, hoje que você é uma profissional da área e com a sua própria vivência, qual é a idade ideal para identificar o autismo? Então, hoje em dia já há muita disponibilidade de informação, né? Coisa que há 10, 15 anos atrás a gente não tinha tanto acesso. Não. Então, hoje em dia é possível fazer um diagnóstico muito precoce, ainda na fase da primeira infância, do primeiro ano de vida. Nós já temos diagnóstico com 4 meses, 5 meses, 8 meses. Mas um ponto que eu quero salientar muito aqui, né? É o quê? O mais importante não é o diagnóstico. O diagnóstico, ele é uma preocupação secundária. A preocupação primária é se tem alguma coisa diferente no desenvolvimento dessa criança, alguma coisa que você não entende, alguma coisa que você não está conseguindo resolver sozinha. Procura ajuda, procura um profissional, uma opinião, segunda opinião, terceira opinião, quantas opiniões forem precisas, para que você consiga ajudar a sua criança. Não fique com o achismo de é manha, eu não estou sabendo lidar, o problema sou eu, porque eu cheguei muitas vezes a pensar, o problema sou eu. Imagina. Porque parecia que era só eu que via que tinha alguma coisa errada. Creuza, eu costumo dizer que a gente deve procurar profissionais, porque até mesmo os amigos que são cheios de boa vontade, eles são achólogos, né? Então, quando você busca um profissional e quando descobre do que se trata, e você vai participar de grupos, você vai conhecer pessoas que vivem as mesmas coisas, isso sim é interessante. Então, continuando a pergunta da Eva Farias, ela pergunta algo que tem a ver com o que a gente está caminhando, né? É verdade que o autismo tem estágios diferentes? Se positivo, quais os principais sintomas individuais? Então, existem estágios, existem tipos diferentes de autismo? Sim, sim. O espectro autista, ele é um espectro, ele é muito amplo. Nós temos aí desde sintomas leves que não comprometem o intelectual, né? Até casos mais severos que comprometem totalmente praticamente todas as habilidades intelectuais, sociais da criança. Então, é um espectro bem amplo. Dentro de ele hoje está dividido, né, pelo DSM em 3 níveis. Seria o leve, o clássico e o severo, né? Sim. E dentro de cada uma dessas asas do espectro existe uma variação muito grande, né? Então, é muito complexo, né? Qual seria um sintoma do qual não se pode fugir é autismo, ponto? Não há dúvidas, por exemplo. A maioria, né? Um dos principais pilares é a dificuldade na comunicação, né? Certo. É a dificuldade de interação, eu diria até que é a mais comprometedora, né? Que é essa dificuldade de interagir, de buscar interação, né?
mesmo alguns autistas que interagem, não é uma via de mão dupla. Um exemplo, tem crianças que interagem, mas ela chega lá no grupinho de criança e ela só quer falar de dinossauro. Quando as crianças entram com outros assuntos, outros interesses, ela tende a sair, abandonar o grupo, ou ela volta na tecla do dinossauro até que as crianças abandonam. Ok. E aí ela começa como se fosse um ciclo. Isso tem a ver, ou seja, é na mesma praia, digamos assim, das fileiras, de colocar um objeto atrás do outro. É mais ou menos a mesma coisa que acontece? Ou seja, uma repetição que acontece de sempre falar de dinossauro, por exemplo, um assunto, está para enfileirar coisas, empilhar coisas? O autista, geralmente, ele tem interesses muito específicos, que ele pode permanecer por toda a vida, aquele mesmo interesse, como ele pode ter interesses que mudam, mas que durante aquele período do interesse, ele só consegue focar naquilo, ele só se interessa por aquilo. Por aquilo. Ou seja, né? é como se fosse um recorte, né? O mundo está ali amplo e eu resolvo dar foco a esse detalhe aqui. É isso? Sim, então, é como se o cérebro dele só conseguisse trabalhar naquele sentido. Por exemplo, é normal você encontrar crianças que elas sabem tudo sobre carros, todos os tipos de carro, de todas as épocas, e tem crianças que elas sabem o nome de todos os dinossauros, que época que aquele dinossauro viveu, quantos anos ele vivia, quantas vezes ele procriava, quem comia quem. Então, ele fica muito especialista na área do interesse dele. Então, é como se na cabeça dele não tivesse espaço para mais nada a não ser o interesse específico dele, né? E tem autistas que ele tem vários interesses específicos ao mesmo tempo, mas é a mesma história. Ele só está sempre voltado para aquele interesse específico, né? Ele não consegue, por exemplo, se você chega para uma criança que gosta de dinossauro, né? E você tenta falar com ele sobre carrinho, ele vai te ignorar e vai sair de perto de você e vai te deixar falando sozinha, porque não é sobre dinossauro, não é o assunto que ele quer. Sim, não abre um espaço na mente dele para entrar o carrinho que você está querendo introduzir na conversa. Bem, Boccaccio diz que a dor de um homem é maior que o mundo inteiro. Mas a gente ouvindo você falar assim, dá uma impressão que o diagnóstico terminou, que foi rápido. Eu sei que isso foi um mundo, né? 1 ano e meio é bastante, mas para quem está aqui fora, parece que foi um diagnóstico um tanto rápido. Não é o que a gente costuma ver muito. Você acha que o fato de vocês... Diga. O diagnóstico do Hugo não foi com 1 ano e meio. Foi quando? O diagnóstico do Hugo só veio aos 3 anos e meio, quando a situação já estava insustentável. Porque você não buscou nesse período. Não. Okay. Eu não busquei porque tudo que eu ouvia era que ele não tem nada, ele é manhoso, ele não faz porque ele é preguiçoso. Você está acostumado com as meninas, as suas meninas são boazinhas. Menino é diferente, né? Aquela coisa. Então, todas as pessoas acreditavam que o problema do Hugo era manha, era birra, era indisciplina, é porque eu era muito frouxa, porque eu nunca fui aquela mãe que eu acho que bater é opção, que eu acho que castigar é opção. Então, no Japão, a disciplina é uma coisa muito séria, é levado muito a sério. É levada a sério, né? Muita disciplina. Então, eu fiquei arrastando essa situação de 1 ano e meio até aproximadamente 4, 3 anos, quando a situação, eu já estava entrando em depressão, porque eu não sabia mais o que fazer. Nessa época, eu já estava convencida de que o problema era eu. Certo. Né? Isso, que coisa, hein? Quando você entra em grupos de mães, você consegue descobrir que isso é uma coisa muito comum, as pessoas culparem a mãe, a família culpar a mãe, porque a criança se comporta assim ou se comporta assim. É uma criança mal educada, né? Isso que as pessoas falam.
É uma criança dengosa, mimo, a mãe não sabe criar, criado Isso. por vó, né? Os astrólogos começam a dar os pitacos. Mas aí, com 3 anos, você busca. Palestras de como criar e como educar seu filho. Ok. Aí você busca, eu me lembro que na nossa conversa, você me falou que você buscou, e aí é essa pergunta que eu quero fazer. Você acha que pelo fato de você estar no Japão, foi mais rápido e mais acessível encontrar o diagnóstico e o caminho, vamos dizer assim? Será que seria igual aqui no Brasil? Eu acho que isso, ainda nos dias de hoje, é uma questão de muita sorte. De você encontrar no seu caminho, no primeiro momento, um profissional que entenda de autismo, que esteja atualizado, que esteja bem informado. Mas no caso do Hugo, quando eu fui procurar ajuda, já estava muito evidente, porque ele tinha muitas características de autismo, né? Certo. Ele não fazia contato visual, ele não se comunicava, ele não respondia, ele não interagia, ele corria o tempo todo, gritava o tempo todo, chorava o tempo todo. Então, eu dei muita sorte. Da primeira equipe que eu peguei, era uma equipe que ela já estava bem atualizada com relação ao autismo. E também ele tinha muitas características, porque na época do diagnóstico do Hugo, ele foi diagnosticado com autismo clássico, né? Que não é um autismo leve. Ele é o leve? Hoje em dia, o Hugo está no que seria antigamente uma categoria chamada Asperger, que não existe mais hoje dentro do DSM. Essa categoria está tudo hoje em dia enquadrado dentro do espectro autista, mas hoje, graças a Deus, ele tem muito pouco comportamento autístico, né? A gente conseguiu modelar muita coisa com relação ao comportamento dele. Então, hoje em dia, se você não falar, ninguém percebe que o Hugo está dentro do espectro. E essa é uma notícia maravilhosa, tá? E isso dá muita esperança a porventura quem esteja nos assistindo ou que vá assistir posteriormente. Então, saber que existe formas de lidar, formas de avançar é muito importante. No que parecia, de repente, ser um caos, de repente, não. Sendo trabalhado e com muita boa vontade da parte da família, principalmente de uma mãe como você, as coisas modificaram. Aí a gente não tem assim todo o tempo do mundo, então eu queria dar uma acelerada no rolo dessa história que é incrível e dizer como foi a sua emoção quando Hugo falou mamãe, por exemplo. Nossa! Até hoje, que eu ficava falando, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Porque... Como foi? Conta para mim, conta pra gente. Assim, a minha emoção já foi muito grande quando ele falou a primeira palavra. Qual foi a primeira palavra? Kabocha, que é uma abóbora. Quer dizer? Uma abóbora japonesa. Uma abóbora japonesa. Ele fala a primeira palavra, uma abóbora. Sim, porque ele estava com um aplicativo no iPad que tinha um joguinho de memória que eu coloquei para pular a fala, que quando ele apertava 2 do mesmo, o joguinho ele repetia 3 vezes o nome do que ele havia acertado. Então tinha várias tinha frutas, legumes, carros, meios de transporte, ferramentas, tinha várias coisas, várias categorias. E ele gostava muito dos legumes. Então, a primeira palavra que ele falou foi cabochá. E eu lembro até hoje que eu olhei para minha filha do meio, eu falei, ele falou. Ela falou, ele falou, ele falou. Nós duas falamos ao mesmo tempo, ele falou. Então, já foi uma emoção muito grande quando ele falou a primeira palavra. E aí eu cheguei na terapia feliz, né? Ele tá falando tudo que ele ouve. Aí a psicóloga me jogou um balde de água fria, né? Que ela falou assim, eu preciso... como que é? Eu preciso fazer essa mãe entender o que tá acontecendo. Ela falou assim, não, pera, calma, mas ele não tá falando, ele não tá se comunicando, ele tá apenas com a ecolalia, ele só tá repetindo,
mas É. ele não sabe o Só significado do que ele... papagaio, né? Mas já é alguma coisa. Para mim já foi uma grande alegria. E aí, E aí, como foi mamãe? então, um ano e pouco depois, ele já estava falando algumas palavras com a intenção de se comunicar. E um dia a gente estava deitado assistindo desenho e ele falou, mamãe. Aí eu olhei para minha filha, eu falei, ele falou mamãe. Aí eu falei, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Eu esperei tanto tempo e hoje quando ele fala mamãe, mamãe, quando ele me abraça espontaneamente sozinho, eu falo, meu Deus, eu esperei tanto tempo por isso, como isso é especial. Muito bom! E trazendo mais uma pergunta, que também de uma pessoa da nossa audiência, a Cris Neves, lá de São Paulo, ela é dentista, ela está lhe falando uma abóbora deliciosa, ela está comentando. Ela perguntou antes para mim, para eu fazer essa pergunta para você. Por que o aumento do número de autistas atualmente? Genética? Epigenética? Ou demora no diagnóstico? Realmente está tendo um número maior ou é só uma percepção da Cris? Então, vamos lá. Responder essa pergunta de uma forma resumida é algo muito difícil, mas vamos tentar. Então, Cris, mais ou menos da década de 70 até a década de 80, eu acredito que até mais, até os meados do ano 2000, só era feito o diagnóstico de autismo severo. Tanto que até hoje existe uma resistência dos pais em aceitar o diagnóstico de autismo, porque até pouco tempo só se fazia o diagnóstico de autismo severo, né? Que é aquele autismo bem comprometido, que a criança tem deficiência em várias deficiências amplas, né? Em várias áreas do desenvolvimento. E a epigenética é ainda uma coisa muito recente, mas ela está aí para mostrar para a gente, né? Como que as nossas escolhas, a forma como a gente vive, impacta na nossa saúde, no nosso desenvolvimento como ser humano. Mas, dentro da genética hoje, já tem classificado vários genes que são responsáveis pelo autismo. Então, essas pesquisas elas ainda estão no engatinhar, mas muito já se descobriu em relação há pouco tempo atrás que nada se sabia, né? Ou que muito pouco se sabia sobre o autismo. Então, a ciência ela está avançando a passos rápidos. Nós temos um brasileiro fantástico, Dr. Alisson Muotri, que tem um laboratório lá na Califórnia, em San Diego. E o Dr. Alisson, ele está desenvolvendo minicérebros, microcérebros, para estudar, para entender melhor sobre o autismo. Eu até aconselho vocês a procurar lá, quem domina bem o inglês. Tem vários vídeos, várias matérias. Ele é um brasileiro que está realmente fazendo grandes avanços e nós temos aí promessas de grandes descobertas no futuro bem próximo, se Deus quiser. Então, a ciência já avançou muito nesse sentido de estudo sobre o autismo. Já temos alguns genes classificados, ainda há muito o que se estudar, né? É óbvio que a gente sabe, né, que dentro do estudo da epigenética, a gente sabe o quanto que o mundo externo, o meio ambiente, as nossas escolhas, elas afetam, impactam na nossa vida, na nossa saúde. A gente sabe que uma gestante, ela tem uma série de cuidados ali, porque senão ela pode, sim, afetar o desenvolvimento da sua criança, mas o que se tem comprovado cientificamente até o momento é que a maior parte dos casos de autismo estudado são de origem genética. E como ocorre o atendimento? Você hoje é uma coach com sua formação na área de intervenção precoce. Qual é a função? Quais são as ferramentas que um coach de intervenção precoce precisa ter? É uma formação específica para autismo
ou para diversos, ou é uma coisa na área da neuropsicologia, onde você pode ter uma intervenção precoce nas mais diversas questões, transtornos, ou é específico para o autismo? Então, a intervenção precoce no autismo, ela nasceu justamente da necessidade de ter profissionais mais aprofundados no tema autista, no funcionamento autístico, na forma de estar modelando esse cérebro, de estar intervindo, de estar ajudando essa criança. Não é uma área que trabalha sozinha, é preciso, junto com a intervenção, né, que trabalha mais a parte comportamental, é preciso também acompanhamento com vários outros profissionais, como integração sensorial, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionista. Então, é preciso uma equipe cuidando dessa criança, né? Então, precisa ser acompanhado, avaliado, estudado várias áreas, e essas equipes, elas precisam trabalhar juntas, né? Juntas. Então, geralmente, quem determina, né, como que se diz, o tipo de intervenção que essa criança precisa, como e quando essa intervenção será feita, é uma equipe formada por psicólogos ou por psiquiatras, né, que vai orientar todo o restante da equipe, que vai dar o plano de trabalho dessa criança. Então, esse coach de intervenção precoce, ele cuida da criança, do autista, se descobriu a criança ou não, e também do seu entorno, da sua família. Isso. É muito importante o engajamento da família. É importante também, é uma coisa muito importante de salientar aqui, tá? É que existem crianças que elas sofrem poucas intervenções e ainda assim, por algum motivo que ainda está sendo estudado, essas crianças elas conseguem evoluir dentro do espectro. Sim. Existem crianças que recebem muita intervenção de equipe multidisciplinar e ainda assim essa criança não responde, não evolui, Sim. não melhora, né? E existem crianças que com muita intervenção, isso já é comprovado cientificamente, através da intervenção elas conseguem evoluir dentro do espectro, melhorando a qualidade de vida, aprendendo, remodelando esse cérebro, né? Remodelando esses comportamentos inadequados. Então, é bem importante que fique bem claro isso, porque existe... Hoje em dia, existe essa coisa da mãe, ela se sentir muito culpada quando ela faz tudo, 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 e mais um pouco, e a criança não responde. Então, é muito importante que a família esteja engajada, mas que essa mãe entenda que, da mesma forma que existe a possibilidade da criança evoluir, existe também a possibilidade, principalmente nos casos mais severos, mais graves, existe também a possibilidade de que a família faça tudo e essa criança, não, por algum motivo, não evolua. Entendi. A Márcia Mendonça, que é mentora de quem tem problemas da escrita, de certo passa por alguns momentos em encontrar crianças com alguma questão. Ela pergunta qual é a idade de Hugo e como está o desenvolvimento cognitivo dele. Então, o Hugo, ele hoje tem 10 anos. Sim. O desenvolvimento cognitivo dele está normal, tá equivalente a de uma criança neurotípica, né? E não temos grandes problemas hoje em dia. Ele estuda numa escola regular, numa sala regular, ele não participa mais de uma sala especial. Ele consegue acompanhar as coisas que ele tem dificuldade de entender por motivos, ele aprendeu a trazer para mim, a trazer para nós como família, e a gente vai buscando formas de ajudar, formas alternativas de ensinar da forma que ele consegue aprender.
Então, não estamos tendo, nesse momento, grandes dificuldades. Isso não quer dizer que não tenhamos no futuro. Cada fase é uma fase, né? Daqui a pouco ele começa a entrar na fase da pré-adolescência, onde tem uma série de mudanças no corpo, hormônios, Hormonais, né? tudo isso afeta principalmente a parte comportamental, até das crianças neurotípicas. Então, a gente nunca sabe como vai reagir, no que vai mudar, o que vai alterar. Cada fase é uma fase diferente. Mas eu percebo que caráter não falta nele. Eu quero agora que você conte para a gente aquele comentário que ele fez sobre um certo presidente. No meio dessa coisa de coronavírus, de pandemia no mundo inteiro, onde ninguém fala em outra coisa a não ser na pandemia, eu estou no meu quarto um dia lá lendo meu livro, estudando, e ele entra e ele fala assim: mamãe, quando passar tudo esse coronavírus, eu quero ir na Coreia. Como nós fomos na Coreia do Sul ano passado, eu falei: você gostou da Coreia, né? Você quer voltar lá? E ele disse: não, eu quero falar com o Kim Jong. Ele estava falando da Coreia do Norte. Tô ligada. Eu quero falar com o Kim Jong para ele parar com esse negócio. Eu quero levar uma carta pedindo para ele parar com esse negócio de bomba. Que ele fica toda hora falando que ele vai explodir o mundo. E ele é um homem que tem a responsabilidade de cuidar do povo dele e de todas as crianças do mundo. Ele não pode ficar fazendo as pessoas ficar com medo. Olha! E eu pensei: meu Deus, como ele foi pensar nisso? Como ele chegou nisso? O que levou ele a pensar nisso, né? E a simplicidade da criança, né? Que na cabeça dele é só ele ir lá levar uma carta que vai resolver tudo, né? Na verdade, ele não entende essa coisa de escrever uma carta, da facilidade para se aproximar, mas ele sabe muito bem o que é que faz bem e o que não faz. A nossa querida Denise Olivieri está dizendo ali uma criança especial. E aí eu pergunto para você, crianças assim precisam cair num lar especial? Olha, eu diria que crianças assim, elas precisam de muita compreensão, muita ajuda, muita empatia dos pais, né? É preciso você olhar, não só as crianças com autismo, mas todas as crianças. É preciso você olhar com amor, com empatia, como um ser em desenvolvimento, que você está colaborando com o desenvolvimento, com a formação de caráter, de costumes, com a formatação desse ser, que vai ser um adulto amanhã no mundo e que ele vai ter impregnado nele, no modo de pensar, no modo de ser, no modo de agir, muito do contexto familiar onde ele cresceu. Sim. Então, muito importante você pensar na sua responsabilidade, porque depois, quando você acabar a sua história aqui, o que você viveu e o que você passou e o que você ensinou aqui vai estar fragmentado por décadas na história. Sim. Né? Então, a gente fala na... Diga. O que você contribuiu tanto para o bem quanto para o mal, ele vai ser propagado por muitos anos, mesmo após a sua partida, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Cada um hoje está construindo anos à sua frente, que, sabe, de terceira, quarta, quinta geração à sua frente, que você não sabe como vai estar, mas vai ter a sua contribuição lá de alguma forma. A gente fala da programação neurolinguística, que esses são os famosos P's programadores. Por quê? Porque começa com P, pais, professores, pastores, psicólogos, né? Parentes, a grande padres, a maioria das pessoas que são programadoras, em geral, começa com P. E existe o nome programador, já diz a criança como uma esponja que não tem capacidade naquele momento de perceber o que é o melhor para ela naquele momento. Então, ela recebe a influência de uma pessoa que ela admira. Então, independente de criança com espectro autista ou não,
uma criança precisa ter pais com retidão de caráter para que possa criar crianças com retidão de caráter. Acredite se quiser, Creuza, nós estamos finalizando. Olha que delícia! Foi tão rápido. Foi tão bom! Quase 1 hora de conversa e eu queria te fazer a última pergunta. Certo. Tá? Antes de você me fazer a última pergunta, eu queria te agradecer demais por essa oportunidade de estar aqui no seu canal falando sobre o tema autismo, que infelizmente ainda para muitas pessoas é algo desconhecido, né? Falando um pouco da minha história, de como a nossa família, o autismo na nossa família, dizer que não é o fim do mundo, sabe? Pois Hoje, é. Então, congela, para aí. Essa é a última pergunta. Essa é a última pergunta. O que você diria aos pais que receberam um diagnóstico agora? Olha, o que eu costumo dizer foi o que passou na minha cabeça quando eu recebi o diagnóstico. Eu pensei, ou eu sento e fico o resto da minha vida chorando e lamentando não ter tido o filho idealizado por todas as famílias e por todos os pais, que é aquela criança perfeita, com desenvolvimento típico perfeito, ou eu arregaço as minhas mangas e vou ver o que eu posso fazer para ajudar o meu filho, o que o meu filho precisa, como eu posso ajudar ele. Ele é responsabilidade minha, né? Como que eu posso fazer para que essa criança, como que eu posso contribuir para diminuir o sofrimento dessa criança? O que eu posso fazer para que ela consiga se desenvolver? Então, eu preferi colocar aquele sentimento de lado, arregaçar as minhas mangas, até porque logo de início eu aprendi sobre plasticidade neural, sobre a necessidade de intervenção precoce, e eu dei muita sorte de ter assistido os primeiros vídeos, filmes que eu assisti, foram bem explicativos, foram bem coisas assim que me mostraram o caminho, as possibilidades que existiam, e eu falei, só existe a possibilidade de acontecer alguma coisa positiva se eu for atrás de aprender e de entender como meu filho funciona e proporcionar para ele o que ele precisa para isso. Então, de lá para cá, de 7 anos atrás para cá, eu nunca mais parei de estudar, eu nunca mais parei de aprender, eu nunca mais parei de falar sobre o tema, eu nunca mais parei de ajudar famílias que me procuram, que me pedem ajuda. Então, tanto que eu me apaixonei e eu não me conformei de ajudar apenas o meu filho, a minha família, mas eu quis também poder proporcionar isso para outras crianças e outras famílias que estão passando. E hoje você trabalha na área. Um prazer, a gente tem só 2 minutos e a gente agora vai fazer uma foto. Como é que é isso? A gente vai fazer uma foto divertida, a gente vai parar um pouquinho com a câmera, vai fazer uma fotinha divertida e o resto da audiência printa a tela. E depois eu queria pedir para vocês que divulgassem nos stories de vocês o print dessas telas para que outras pessoas possam se beneficiar mais, ok? Então vamos lá? Vamos fazer uma carinha, uma caras e bocas? Vamos lá? A gente tem que fazer em homenagem ao Hugo, tá? Vamos lá? Vamos lá! Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais! Muito obrigada, Creuza. Deus te abençoe infinitamente.